Olá, eu sou o professor William Dornella e hoje eu estou aqui para te dar algumas dicas que vão te ajudar na hora de você fazer a sua prova, principalmente aí quem está estudando já para a Secretaria de Educação, quem está se preparando para esse concurso, né? Que vão ter muitas vagas, muitas oportunidades, mas gente, é preciso ficar atento a alguns tópicos que sempre caem em prova. Tópicos que, independente se é prova para contrato, se é prova para efetivo, de repente algum outro cargo, né, de docência em outro órgão que você está pleiteando, eles sempre cobram alguns tópicos. E hoje eu vim aqui para poder te ajudar a relembrar, né, passar algumas dicas muito importantes sobre um tema muito recorrente em todas as provas e que você não pode mais errar, né? Você tem que sair na frente do seu candidato. Então vamos dominar agora esse tema avaliação, né? Olha só. A avaliação. Gente, o que é primeiramente, o que é preciso a gente entender sobre a avaliação? A avaliação, ela é uma prática comum da aprendizagem, né? Independente do currículo que a gente tem, independente, né, da forma, da didática do professor, a base da educação ela tem que ser a aprendizagem. E isso é muito importante, hein? A base da educação ela deve ser a aprendizagem. E toda aprendizagem ela precisa ser medida, né? Toda aprendizagem ela precisa ser avaliada. E quais são as formas de avaliação? Você pode observar aí na tela. 3 formas de avaliação: a somativa, a diagnóstica e a formativa. Essas são as 3 formas de avaliação mais comuns e que o CESP e as outras bancas, né, também costumam chamar de tipos de avaliação ou funções avaliativas. E por que funções avaliativas? Porque toda vez que a gente vai avaliar alguma coisa, a gente vai avaliar um aluno, a gente tem uma função, a gente tem um objetivo. Então, aliás, chamar só de função, de tipo de avaliação, ele também pode chamar de função avaliativa. A primeira delas é a somativa. Olha aí, ó, na tela, somativa. Como que é a avaliação somativa? A somativa, gente, é aquele tipo de avaliação que é classificatória. Essa é a palavra que você não pode esquecer quando você for fazer a sua prova. A somativa é aquela avaliação em que, ao final do processo, né, a gente consegue mensurar um resultado. É, por exemplo, as provas bimestrais, não é? Que lá no final do bimestre o seu aluno ele faz uma prova, você avalia o resultado, você avalia a aprendizagem dele com base no resultado que ele tem naquela prova. A avaliação somativa, gente, ela ajuda também a fazer rankings, como, por exemplo, o concurso público, por exemplo, como o Enem, o PAS, o vestibular, todos são exemplos de avaliação somativa. Agora, a avaliação formativa, o segundo ponto aí da tela, avaliação formativa, ela é a avaliação, gente, mais comum. Na verdade, ela é a avaliação mais utilizada, é a avaliação mais indicada hoje aqui na Secretaria de Educação do DF. E muitos outros órgãos do país também, né? Como assim ela é a avaliação mais indicada? Gente, ela é a avaliação indicada pela Secretaria de Educação porque ela está presente no currículo em movimento. O currículo em movimento, ele deixa expresso, ele vai lá e escreve, ó, em caixa alta, para você não esquecer, que a educação do Distrito Federal deve privilegiar a avaliação formativa. Mas o que é essa avaliação formativa? Gente, a avaliação formativa é aquela que ela acontece durante o processo, é aquela que acontece ali, ó, diariamente, é quando o professor está observando o aluno, é quando o professor, por meio das práticas pedagógicas, ele já vai extraindo ali, ó, tudo que o aluno foi aprendendo a respeito de determinado conhecimento. É aquela avaliação que ela acontece durante. Essa é a palavra-chave toda vez que a gente for falar de avaliação somativa. E por fim a gente tem a avaliação o quê? Diagnóstica, tá aí na tela também. A terceira avaliação, diagnóstica, a terceira função avaliativa. A diagnóstica, gente, o próprio nome já fala, né? Diagnóstica é quando a gente vai diagnosticar alguma coisa. Imagine que você tem determinado aluno, que você tem determinada situação e você quer diagnosticar, você quer saber qual é o problema daquele aluno. Para quê? Para você começar a trabalhar em cima disso, para que você possa começar a observar qual vai ser o planejamento que você vai fazer a respeito daquele aluno. Então a avaliação diagnóstica, ela vem identificar, ela é um ponto de partida. Então, fazendo essa distinção, né? A avaliação somativa é aquela que acontece ao final do processo. A diagnóstica, né? A gente pode trazer esse esquema aí de que ela é inicial, é no início do processo. E a formativa, ela é processual, ela é ao longo, né? E aí, como as provas, elas cobram isso, né?
Vamos observar essa questão aqui que caiu lá na prova de contrato temporário de 2014, né? Ela fala o seguinte: considerando que a avaliação realizada em sala de aula pode assumir diferentes funções, assinale a alternativa correta quanto à função formativa da avaliação. Função formativa, já falamos então que a função formativa é aquela que acontece durante o processo. Alternativa A, diferencia-se da avaliação diagnóstica por seu caráter qualitativo e por meio de um processo contínuo e comprometido com as aprendizagens do estudante. Gente, vamos voltar aqui num assunto importante quando a gente falou de avaliação somativa e da avaliação diagnóstica. A avaliação formativa é aquela, né, que acontece durante o processo, então ela privilegia os aspectos qualitativos, muito mais do que os quantitativos. O que importa não é o quanto o aluno aprendeu, mas o que ele aprendeu. Na diagnóstica e na somativa, os aspectos quantitativos eles são importantes, os qualitativos eles não são prioridade. Então já nesse aspecto quantitativo e qualitativo a gente já vê que esse item está errado. Vamos lê-lo novamente aqui. Diferencia-se da avaliação diagnóstica por seu caráter qualitativo. Errado, não é, gente? Porque quem tem um aspecto qualitativo é a avaliação formativa. Alternativa B agora, aí na tela. Oferece informações ao professor e ao estudante que propiciam a regulação de suas ações em prol da aprendizagem. Gente, essa alternativa B ela está correta. Por que ela está correta? A avaliação formativa, ela propicia sim ao professor, ela propicia sim àquela pessoa que está envolvida na educação, informações a respeito do seu aluno. E com essas informações o professor vai fazer o quê? O que ele diz aqui no item? A regulação das suas ações em prol da aprendizagem. Eu avalio o meu aluno de que tipo? Avaliação formativa, e com base nisso eu tenho as informações para poder dar novos rumos àquela avaliação, para poder regular as minhas práticas pedagógicas. Então a alternativa correta seria a letra B, né? A alternativa C, o que tem de errado? Não se opõe à avaliação classificatória, uma vez que a partir dessa é possível determinar exatamente o que os alunos sabem e são capazes de fazer sem interferência de natureza subjetiva por parte dos avaliadores. Errada, não é, gente? Olha quando ele fala aqui, não se opõe à avaliação classificatória. São totalmente opostas. A avaliação formativa ela não quer saber de um ranking, ela não quer classificar o aluno, ela quer simplesmente formar o aluno. E como avaliação, né, ela é um meio necessário, ela é um instrumento para a gente medir esse resultado, criou-se então esse aspecto de avaliação formativa. Então a letra C está errada. Vamos agora para a letra D, né, ver qual é o erro também da letra D. Seus objetivos são voltados ao dimensionamento dos resultados da aprendizagem dos estudantes, obtidos após o desenvolvimento dos conteúdos curriculares, de forma a retomá-los posteriormente. Gente, toda vez que você vê essa palavra após, né, depois, a gente está falando de avaliação, o quê? Somativa. A somativa, ela é após, ela é depois. A avaliação formativa, ela é durante o processo. E a avaliação diagnóstica, a gente pode trazê-la nesse conceito de ser antes, né? A gente quer diagnosticar ali qual é o problema, qual é o nosso ponto de partida. Então ela está errada, né? Esse item, essa alternativa D. Vamos ver qual o erro da alternativa E agora? As informações coletadas por meio da avaliação formativa têm a finalidade de sustentar a aprovação ou a reprovação dos estudantes, formando um conceito a respeito da aprendizagem do estudante. Gente, a avaliação formativa ela não quer saber disso, aprovar ou reprovar o estudante. A somativa é que gosta de fazer essa classificação. O aluno está apto ou não está apto, o aluno ele vai ser aprovado ou reprovado. A formativa ela quer apenas formar, não é? Então a avaliação que tem esse caráter de aprovar ou reprovar é a somativa e não a formativa, como fala aqui nesse item, né? Letra E, então, não, ela se refere à somativa. Gente, então é dessa forma que eles gostam de cobrar a avaliação. É você lembrar que a avaliação ela é fundamental para a aprendizagem, mas que ela pode acontecer de diversos tipos ou funções. As principais que hoje são faladas, que são cobradas, né, e que a gente utiliza são a somativa, a formativa e a diagnóstica. A base hoje do nosso currículo em movimento, por exemplo, é a avaliação formativa, utilizando em alguns casos também a diagnóstica.
Espero ter ajudado aí com essas dicas e até a próxima. Valeu!